Pronto, já estamos ao ar. Então, pessoal, boa noite. Então, nós estamos aqui no canal do NEUC, que é o nosso núcleo de estudos urbanos e culturais, né? Convidamos o professor Basoli, professor da Universidade Federal de Tocantins. Ele estava dizendo que tem várias graduações em Direito, em Economia, e tem o doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, professor do curso de Direito da Universidade Federal de Tocantins, no campus de Palmas, e trabalha no GESPOL, que é o mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas, e trabalha no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, e ele é um estudioso sobre cidades, tem vários estudos sobre cidades, ele coordena um projeto da UFTM, que é uma rádio da própria universidade, da UFT, na qual todas as segundas-feiras vai um podcast que ele vai discutir questões sobre urbanidade, sobre cidades, né? Já vários convidados já passaram pelo podcast, e com isso a gente convidou ele, né, para discutir, né, sobre algumas questões sobre cidades. Então, está aqui presente. Seja bem-vindo, professor. A gente vai tentar, a partir desse canal do NEUC, ter várias outras pessoas também, para a gente mobilizar e dinamizar, né? Para a gente, já, como eu estava dizendo, começar a estudar, né, questões que nos interpelam a todo momento, né? Porque a gente mora nas cidades, né? A gente está nesse ambiente urbano, e várias questões sobre o ambiente urbano nos interpelam a todo momento. E por isso que foi um dos motivos que a gente criou um núcleo, e um dos motivos também de a gente convidar para você auxiliar, contribuir nessas discussões. Então, novamente, seja bem-vindo, né? Seja à vontade, eu vou me retirar e aí você vai fazer o uso da palavra, vou colocar depois o seu slide, né, para você se apresentar, e aí a gente, depois você nos avisa e a gente vai abrir para as questões. O professor até disse que gostaria de ter mais um bate-papo, mas a gente pode fazer o seguinte, ele vai falar um pouco, depois a gente vai abrir para as questões, vocês vão colocando as questões e eu vou anotando, organizando, para depois a gente ter esse bate-papo que eu vou falando as questões que vocês colocarem no chat. Então é isso, pessoal. Então, seja à vontade, a palavra é sua, até daqui a pouco. Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite, falando um pouquinho do direito à cidade, que é algo que eu faço há bastante tempo, inclusive, como foi colocado, a gente vem já há vários anos discutindo as questões da cidade. Em relação ao direito à cidade, nossa proposta é falar o urbano e uma nova agenda de participação comunitária, é fazer uma interligação um pouco de um trabalho que nós estamos realizando aqui dentro de um projeto de extensão, né, que vem fortalecendo a discussão da participação. A gente tem uma questão fundamental na discussão das cidades, que é a participação, que ela termina não se efetivando dentro da institucionalidade. Então, a gente criou, com a participação comunitária, criando uma agenda específica, né? Nós estamos chamando Agenda Popular, né, pelo direito à cidade, possibilitando um diálogo maior com a população em um tempo menor do que os 10 anos estabelecidos lá pelo plano diretor, e buscando aí pela forma não institucionalizada montar um trabalho para cobrar a administração pública essas questões. Então, eu só vou pontuar algumas questões que eu acho que são fundamentais dentro da categorização, essas questões, né? Então, a gente fala sobre a democracia social, interligando a gestão social compartilhada, que é algo que vem sendo trabalhado com um aprofundamento relativamente grande. A democracia participativa, que aí a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a Constituição, né, de 88. A participação já tem as suas fundamentações já desde a década de 80, passando pelo orçamento participativo de Porto Alegre. A gente tem vários formatos de participação que depois a Constituição nos traz a efetivação da Constituição pelo meio institucional com status constitucional. Então, isso é importante. Caminhando para participação popular. A Constituição, ela é regulamentada depois com o Estatuto da Cidade, em 2001, né, a Lei 10.257 de 2001, conhecido como Estatuto da Cidade. Lá é regulamentado a gestão democrática. Então, veja bem, a participação pública dentro desse contexto, né? Então, a gestão pública, ela teria que ter um aprofundamento dentro dessa relação de governança com a sociedade, né? Infelizmente, a gente ainda tem um problema seríssimo em relação a isso. E a gestão social, que é a participação social. Eu destaco em negrito, participação popular e a participação social, né? São categorias. O que a gente observa é uma certa confusão em relação a essas duas categorias. A participação popular, ela está integrada aos movimentos sociais, né? Enfim, a gente tem toda uma conjuntura, né, que vai fortalecendo a participação popular e que depois ela é convertida na participação social, né, que vem
institucionalizada, né? Controle social dos conselhos, vou falar disso um pouquinho mais à frente. Então, a gente encontra aí estudos de participação social e popular também, né? Mais de 4 décadas no nosso país. No começo da democratização brasileira, lá na década de 80, né? Já vários históricos, a gente começa já a discutir o orçamento participativo e, mais atualmente, né, o plano plurianual, que é o chamado PPA, ele termina hoje sendo realizado em vários municípios de maneira participativa. Mas, assim, a grande estrela, digamos assim, da participação vem com o orçamento participativo, né, que aí você tem uma quantidade enorme de discussão, no sentido de publicações falando, enfim, isso é disseminado no país e é fortalecido depois com a Constituição Federal, mas de qualquer maneira vai perdendo a força. Para vocês terem ideia, a Constituição de 88, do seu capítulo que trata de urbanismo, que são lá os artigos 182, 183, eles terminam sendo regulamentados somente em 2001, em julho de 2001, quase 13 anos depois da instituição lá em 88. Então a gente percebe que sempre houve uma má vontade, né, do poder público, né, em valorizar a participação. Por isso, a nossa atenção mais especificamente para a discussão da participação popular, porque aí ela nasce no cerne, né, da população, e aí vai fazendo essas discussões aí mais de uma maneira mais ampla. A gente encontra aí diversas dimensões, né, da participação. Então aí a gente tem, aí eu até coloco proliferação de conselhos. Então a gente tem conselhos para várias temáticas, né, isso a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Inclusive depois a gente tem um fortalecimento dos conselhos a partir de 88, mais especialmente o conselho que trata de saúde, né, tanto nos municípios como a nível federal, é um dos conselhos mais fortalecidos, mas assim, a gente tem uma série de conselhos que vem nesse bojo aí, né, de discussões e as conferências que retornam agora, mas a gente tem um período aí de 4 anos como revogaço, né, acabando com os conselhos. Isso, obviamente, que reflete para os municípios. A gente retoma essa discussão agora dos conselhos e das conferências. Os municípios são obrigados a fazer as suas conferências, né, as conferências municipais nesse ano, e o ano que vem estão programadas a Conferência Nacional. Essa retomada para discutir política nacional de desenvolvimento urbano tem um significado muito importante. As conferências estão paralisadas há mais de 10 anos, então isso tem pelo menos uma dimensão simbólica, né, muito importante, mostrando, né, a possibilidade do retorno da discussão das cidades, percebendo que há necessidade de uma política nacional. É tão perceptível, né, que agora a gente tem discutido emergências climáticas já há bastante tempo, mas a dificuldade dessa temática diante do contexto econômico, o avanço termina sendo diminuto, tal. Então, agora, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, então tem essa retomada que ainda, embora muito tímida, né, mas ao menos se torna perceptível que uma política nacional ela pode ter um fortalecimento, né, e isso, de certa maneira, né, refletir nos municípios brasileiros. Então, esse é um ponto fundamental. Aí a gente trabalha as preocupações aí analíticas, efeitos democráticos da participação, preocupação dos efeitos distribuídos dessa participação social. A democracia deliberativa no Brasil começa a ser introduzida, na verdade, lá pelos 2000, e passaram a auxiliar essa relação da complexidade, né, das análises dos efeitos democráticos da participação. O fortalecimento da participação, ela tem um incômodo substancial. Quando a Constituição vem falando de participação, começa já a emergir nessa discussão de que nós temos uma democracia representativa, a participação ela incomoda os nossos representantes, que são eleitos, tal. Mas aí tem, na verdade, a participação ela tem uma outra conotação, inclusive, tá? Inclusive a conotação dela de cobrar e até fortalecer os representantes. A participação termina encontrando diversas barreiras para o seu processo evolutivo. O que a gente vê em relação a popularizar a participação, porque, veja bem,
O que a gente percebe? A participação, ela tem aí vários elementos, as audiências públicas, vários elementos que teriam que passar pela participação. O que ocorre? Mas ela termina ficando centralizada no campo da municipalidade. As discussões relacionadas ao município, ela centraliza no plano diretor. No município, o plano diretor, que são as diretrizes, né, necessárias para o ordenamento do território, enfim, mas, obviamente, que entra políticas públicas e outras questões, né, relacionadas à saúde e educação, entra também nesse bojo. O que a gente percebe? O plano diretor, na sua elaboração, que começa lá em 2007, porque em 2001 nós temos uma regulamentação, mas é concedido mais 5 anos para que os municípios elaborem seus planos diretores, e depois é prorrogado aí. E aí, na verdade, demora 7 anos para sair as primeiras remessas de planos diretores municipais que estão vinculados ao Estatuto da Cidade. E aí o que a gente percebe? Agora a gente vem com as revisões posteriormente e tal, é que a participação nas deliberações dos planos diretores, a nível nacional, a gente tem realizado alguns estudos e também acompanhado estudos de colegas, é perceptível que elas são dificultadas ao extremo. Inclusive, por isso que as discussões de participação em planos diretores, tanto no quantitativo como no qualitativo, né, ela termina tendo uma insignificância quase. Primeiro, há uma desilusão popular em relação à participação nos planos diretores. Isso é muito claro. A municipalidade, ela tem a obrigatoriedade de ser um facilitador nas discussões dos planos diretores, obviamente possibilitando que o maior número de pessoas participem, até para que o município consiga ter, né, um plano que atenda às necessidades da população. Isso ocorre efetivamente e a população não se vê representada nesse contexto. O que a gente percebe? Esse ferramental, ele tem que ser debatido, a gente tem que fazer uma reflexão no sentido de que esses caminhos talvez não sejam os mais fortalecidos nesse momento. Indiscutível que plano diretor é uma conquista, a participação social é uma conquista. Então é indubitável, não há questionamento em relação a isso, mas como sociedade, a gente tem que buscar também outras alternativas. Então, por esse motivo que a gente vê a grande dificuldade imposta pelos municípios, né, da participação social, tanto nos conselhos, como no plano diretor e nas audiências públicas. Então, a gente tem uma constância de situações que são absolutamente claras, né, em relação a essas dificuldades, embora, né, aí os municípios se colocam sempre na condição de que eles estão abertos democraticamente, eles estão atuando com a gestão participativa, tal, mas a gente observa de maneira clara que isso não ocorre. Daí a gente cria a possibilidade, né, de trazer um novo olhar, trazer uma nova reflexão, trazer as novas discussões em relação aos mecanismos de participação. Então aí a gente cria um trabalho e aí trazendo um pouco da nossa realidade e da nossa experiência prática, né, em relação à participação comunitária, foi o que a gente propôs a falar um pouco aqui. Depois a gente restabelece a conexão com a participação popular e com a participação social. Mas o que a gente passou a entender? Sem a população ter um empoderamento, né, um fortalecimento nessa discussão da participação, ele não avança. Tá? Então, a gente percebeu a possibilidade de criar uma agenda popular, né, a gente chama de agenda popular pelo direito à cidade, e cria alternativas, né, da participação comunitária com um pano de fundo importante, que veja bem, a gente não pode abandonar a técnica dentro desse trabalho. Então a gente coloca como pano de fundo os planos de bairros, que aí a gente traz várias experiências, enfim, de discussão que foram exitosas, né? que são experiências importantes para entender de que, mesmo pelo caminho não institucional, a gente consegue, através do diálogo comunitário e fortalecido, obviamente, aí nesse caso a universidade está trabalhando com a técnica, então a gente está elaborando
uma agenda popular, nós estamos indo na comunidade para discutir as questões prioritárias. Com essas informações, a gente faz essas coletas, e essas coletas a gente faz a interligação. Então, aí nós trabalhamos com a Agenda 2030, conhecida também popularmente como Agenda dos ODS, trabalha com o plano diretor, a gente trabalha com outros elementos, né? E essencialmente o orçamento. O que a gente começou já a detectar? Por exemplo, determinado bairro, fizemos um levantamento de demandas prioritárias. O que nós começamos a enxergar? Obviamente que esse trabalho ainda vai ser aprimorado, a gente vai fazer um seminário e já ficam aqui todos convidados para o segundo semestre no mês de setembro, ainda não temos a data pré-fixada, a gente vai fazer uma discussão já de todos esses dados que a gente coletou, e aí a gente vai fazer o recorte do plano de bairros, trazer as pessoas que participaram agora da coleta de prioridades, para que a gente faça um fechamento desse documento, voltando às condições que nós já percebemos atualmente. Bom, primeiro, o que vocês estão dizendo aqui que é prioritário e vocês não têm, está aqui previsto no plano diretor. Então, por que não tem, né, se está no plano diretor? Então, esse é o primeiro questionamento e que a gente pode cobrar do poder público municipal. Segundo questionamento, o que você está precisando como prioritário está no plano diretor e foi destinado orçamento para que isso acontecesse. Por que não aconteceu? E é isso, estamos construindo uma agenda que vai dizer, né, poder público municipal, por que você não está fazendo, né? Se houve destinação de orçamento, na verdade, esse orçamento possivelmente tenha sido utilizado para uma outra finalidade. Por que não atender as prioridades nas periferias? Qual é a justificativa? E isso só pode ser legitimado com a participação popular, com a participação comunitária. Então, a gente chama assim, urbano com uma nova agenda, né, de participação, uma nova condição. Então, a gente está construindo, né, essa proposta desde o ano passado, mas a gente começa as reuniões só esse ano. A receptividade, nós não temos ainda números, nós não temos quantitativo, mas o importante disso é o qualitativo que está saindo dessas reuniões. Essas reuniões, a gente tem um blogger, que está lá no Palmas Participa, né, que está lá disponível. Essas reuniões, inclusive, elas são gravadas em vídeo, tem lá todo o detalhamento, então tem toda a construção trabalhando nessa proposta, em média 40 alunos da graduação e da pós-graduação, para que a gente consiga elaborar. Então eu preciso de mapas, eu preciso de leitura orçamentária, eu preciso de grupos que entendam do diálogo popular, que também a linguagem é uma outra linguagem, né? Então não é uma linguagem simples. Então essa construção ela é bastante trabalhosa, a gente sabe disso, mas perceptível que uma das soluções para essas cobranças são os planos de bairros. Sem contar que também a proposta, dentro desse trabalho, nós entendemos que nós estamos também qualificando, né, o cidadão para que ele, aqui em Palmas mais especificamente, daqui a 4 anos, nós teremos a nova revisão do plano diretor. Então, certamente, essas pessoas que estão passando por esse processo terão uma outra visão dentro desse contexto. Certamente, eles estarão lá acompanhando todo esse processo, né, e reivindicando aí os seus direitos, né, estabelecimento de situações que, na verdade, eles estão aprendendo agora. Então, toda essa construção ela está dentro da participação não institucional, porque, veja bem, no segundo semestre, quando a gente já anunciou aqui o seminário para fechar em plenária, então aí a gente tem a outra parte que é institucionalizar, é entregar isso para a prefeitura, e nós entendemos que com a documentação que a gente tem, fortalece bastante, porque a gente tem um documento técnico muito fortalecido para efetuar essas cobranças, né? Então, a gente sabe que politicamente isso também tem um efeito significativo, né? Então, é um pouco do que a gente está fazendo. Bom, aqui um pouquinho da legislação que trata disso, né? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, cooperação,
das associações, contas municipais, relação pública, enfim, a gente tem vários mecanismos, mas os mais usuais, o que a gente discute mais próximo da nossa realidade de discussão acadêmica, fica aí a participação social, participação em conselhos e a participação social também dentro do plano diretor, que é importante. Esse momento ele é único, que é uma disputa, então se a gente não tiver ninguém disputando, a gente perde o espaço. E por fim, a participação popular, ela pode ser feita por outros mecanismos. Como a gente já trabalhou aqui, hoje trabalha com Palmas Participa há quase 7 anos, mas a gente trabalhou também com outras iniciativas, sempre discutindo a cidade. Então, assim, é importante que a gente tenha esses referenciais. Aí, obviamente, que a gente está tratando aí de diversas relações de poder, né, da política, cultura, da economia socioespacial. O que acontece? A gente sabe que há necessidade, efetivamente, de uma discussão mais próxima, né, das questões urbanas, até por conta de se pensar agora na resiliência das cidades. Mas assim, a gente sabe que as relações de poder elas se instituem através de disputas constantes. Aí a gente tem economia, setor imobiliário, especulação, tem vários elementos aí que termina destituindo, né, as possibilidades. Então fica sempre dentro daquilo que às vezes é instituído, né, nos bastidores, né? Então a gente, infelizmente, é uma discussão que a gente faz em relação ao plano diretor, porque o plano diretor é discutido 2, 3 anos, às vezes, quando chega no fechamento do executivo já é mudado, quando vai para a discussão na Câmara, e muitas cidades nem essa discussão faz, já fecha com novas emendas, supressão de pontos que são importantes, tal. Então modifica substancialmente, e aí sai algo que não é interessante para a população. E esses reflexos eles são muito claros, pensando que a nossa sociedade é desigual, né? E as periferias estão aí com um monte de problemas. As periferias que vão sofrer diretamente, né, com as emergências climáticas, né? Então, eu acho que é importante isso. O território ele tem oferecer condições, né, semelhantes para todos. O que a gente coloca? Há uma seletividade. Quais são as discussões que são feitas em relação, por exemplo, à nossa agenda popular? Então, por que, por exemplo, visitamos na sexta-feira o setor Lago Norte aqui na cidade de Palmas, que fica aqui no extremo norte da cidade, parte urbana da cidade. Só que acontece que lá não está tão longe da região central, mas não tem os benefícios que o centro oferece para a população, né, dentro desse espaço central. Eu vou encontrar o local sem pavimentação, sem o saneamento. E é interessante porque a grande discussão é possível, né, eu não ter água tratada menos de 10 quilômetros da região central de uma cidade? Essa é uma discussão que a gente tem que levar. E aí, nessas reuniões que a gente faz, a gente detecta esses problemas que, às vezes, eles são invisibilizados, né? Então, por exemplo, mais especificamente Palmas, que a gente atua mais diretamente aqui e tal, o que a gente vê, né? Algumas propagandas sobre ranqueamentos, mas, né, e aí? A população periférica está sendo atendida? No nosso trabalho, a gente está identificando que não, e de maneira muito clara. Tá? Então, essa é uma grande preocupação. A diversidade, né? Somos tão diferentes, podemos viver juntos? É lógico, a gente tem que, né, estruturar a nossa diversidade também, tá? Então, a gente tem que pensar em igualdade, diversidade, uma série de questões. E aí ficam algumas perguntas que eu acho que servem para reflexão, né? Como é possível resolver localmente problemas que são gerados estruturalmente? Então, esse é um grande problema, porque, veja bem, nós temos problemas estruturais, o efeito dele ir para a periferia, por isso o plano de bairros pensa um pouco isso. Sempre que eu pensar na moradia, eu tenho que pensar na cidade, eu não tenho que estar localizado. Sempre que eu pensar em infraestrutura, eu tenho que pensar na cidade, eu não posso pensar localizado. Mas eu preciso resolver, especialmente, né, problemas locais periféricos, que eles afetam diretamente a cidade também. Então, veja bem, a priorização das zonas
consideradas mais valorizadas da cidade terminam, né, gerando a permanência, né, e o estigma que é dado à periferia. E aí, como resolver a contradição entre esse estrutural, né, e o conjuntural? E o global, né, entre o global e o local. Então, a questão, o global é quando a gente fala de emergências climáticas, né? Então, assim, tem questões que elas estão interligadas. Então, na hora que eu trabalho a estrutura, que eu faço a fragmentação, essa divisão equânime, eu atendo a periferia, eu melhoro o estrutural, obviamente influencia no conjuntural, isso vai refletir no global e, obviamente, o local vai ficar muito melhor, né? Então, essa conjugação que nem sempre ela acontece, porque, veja bem, nós estamos discutindo cidades ainda, nós estamos discutindo participação ainda dentro da questão mercadológica, né? Então, é o capital, é a produção capitalista aí do espaço urbano que vai dar solução final, principalmente relacionada à questão voltada para os orçamentos municipais, que significa efetivamente a participação em grupos de grande vulnerabilidade, né? Então, o que a gente percebe efetivamente é que a periferia, pelo abandono, pela invisibilidade, né, se ela não se instituir de maneira que faça valer sua participação, ela vai permanecer na invisibilidade, né? Ela vai permanecer sem efetivamente conseguir chegar, né, ao poder público para exigir aí as suas condições mínimas e adequadas, né, e dignas, né? Quando a gente fala de moradia, a gente fala de moradia digna, porque, veja bem, a pessoa não tem que só morar, né? Ela tem que morar, ela tem que ter mobilidade na melhor condição possível, né? Então, ela tem que ter estrutura de saúde, estrutura de educação, enfim, ela tem que estar integrada à cidade. Então, o que nós percebemos? Vários espaços, né, periféricos estão desconexos à cidade. Então, não há qualquer apontamento que indique, né, essa conexão. Então, isso é de suma importância, e aí, por isso que a gente retoma, né, a participação comunitária como algo de suma importância. Mais algumas perguntas. Eu acho que é interessante a gente trabalhar nessa proposta dialógica, né? Como temos a certeza de que as formas de implicação da participação são efetivamente geridas com liberdade e oportunidade pelo grupo-alvo, né? Então, o que a gente detecta aí, né? Na verdade, aí eu volto à questão essencialmente do orçamento, né? O orçamento público, ele é seletivo, né? Ele é utilizado nos espaços onde tem a maior valorização do mercado. E aí a gente faz várias discussões aqui. A pessoa que não tem a pavimentação lá no extremo da cidade, ele paga lá o IPTU para que nessa região de maior valorização de mercado, a pavimentação seja recapeada anualmente. Então, veja bem, eu tenho recapeamento anual com o recurso de impostos de quem não tem essa pavimentação. Então, assim, essas coisas que a gente tem que repensar. Deixa eu ver aqui, a professora Marta já fez uma pergunta, que é uma pergunta também que eu pensei e aí ela fez. Então, é a minha pergunta que eu faria também. Que ela faz assim, a professora Marta, que participa do NEUC. Quais seriam as estratégias que poderiam aumentar a participação popular nas discussões, em planos diretores e nos conselhos públicos em geral, né? Acho que ela está pensando como eu pensei também, assim, qual que é uma estratégia, né, que você já tem esse expertise, né? Qual é uma estratégia? Porque eu acredito que aqui em Araguaína é incipiente isso. Uma cidade de quase 200 mil habitantes, pelo menos eu não conheço, pode ter, não sei. Mas é por isso que ela pensou, como eu pensei, qual é a sua estratégia? A gente começaria um trabalho de formiguinha lá de início, como é que seria uma estratégia para a gente começar essa discussão, para falar de plano diretor e nos conselhos públicos em geral? Eu vou exemplificar o trabalho que a gente está fazendo, da agenda popular. O que a gente busca aí? O que a academia tem feito comumente? Ela vai até a população para fazer algum tipo de discussão tal, e depois se desloca de lá, não retorna, não dá satisfação para essa comunidade, enfim. O que a comunidade precisa? É a entrega. Você precisa entregar alguma coisa. Então, por exemplo, nós vamos entregar um documento técnico. Então, o que acontece? A gente teve uma receptividade justamente por causa dessa possibilidade. A gente quer saber a prioridade, a gente vai cobrar do município a sua prioridade, a gente vai comprovar se estiver
no plano diretor eles já deveriam ter feito, então a gente vai cobrar porque eles não fizeram ainda, e a gente vai interrelacionar isso com o orçamento. É o seguinte, se teve orçamento, por que não foi feito? Se não teve orçamento, por que não teve orçamento? Isso a gente já fala diretamente para as pessoas, a gente quer prioridade, entendeu? Não que vocês mereçam só prioridade, mas se a gente conseguir a prioridade, o próprio movimento, eu vou chamar de movimento, então o próprio movimento vai ficar fortalecido, no qual vai te possibilitar ampliar. Então vocês têm que ter muito mais do que as prioridades. Eu acredito que a gente tem conseguido levar as pessoas, ainda, né, tem que ficar claro também que não é o quantitativo também de muitas pessoas, mas assim, a gente tem uma quantidade de pessoas que se interessa em debater, né, que se interessa em discutir, que interessa depois em contribuir e que se interessa também depois a gente trabalhar em conjunto, né, para a elaboração do documento. Com o plano de bairro, o que a gente passa para a comunidade? A gente passa para a comunidade, veja bem, a universidade, ela tem a possibilidade de fazer um trabalho técnico. Tem pessoas de várias áreas que podem contribuir. A gente consegue, tecnicamente, dar uma condição boa para uma discussão. O Palmas Participa tem um exemplo disso. No caso nosso, a gente já tem duas condições que a gente mudou praticamente. O plano diretor de Palmas ia ser revisado em 2015. Em julho de 2015, a prefeitura apresenta a proposta que ela vai aprovar em novembro de 2015. Em julho de 2015, a gente institui o Palmas Participa e o plano diretor só foi aprovado em 2018. Com tudo o que a gente queria, não. A gente não conseguiu resolver todas as questões que nós gostaríamos que fossem resolvidas. Mas aí mostra a força da população. E fica a percepção da força da população. É um pouco disso. Então, isso é uma construção. Então, e essa construção, ela tem que ter troca. Nós vamos entregar aqui um documento, um formato. Estamos trabalhando no plano de bairros. Eu estou trazendo pessoas de outro estado que têm experiências sobre plano de bairros, né, que está com a gente aqui. Por exemplo, em Maringá, no Paraná, está aqui, né, a Beatriz, que fez um recorte de um bairro na cidade. Hoje o bairro conseguiu melhorar significativamente com base nessa disputa. Nós oferecemos possibilidade para vocês fazer a participação comunitária, se fortalecer. Tá? Quem legitima o plano de bairro é a comunidade, não é a academia. Legal, interessante. Eu acho que a pergunta que a professora Marta também fez, uma outra pergunta, que você de certa forma respondeu. Aí, se quiser continuar a comentar, a gente passa para a outra. Mas ela faz, de certa forma, uma agenda popular ajuda, a ponto seria associações de bairro, né? Eu também acho que o que ela está querendo dizer é que se a gente, aqui ou qualquer outro lugar, for começa pelas associações de bairro, né? Aí você disse que a demanda, né, da comunidade que legitime. Então, assim, a ponte. E aí, assim, eu quero engatar uma pergunta parecida com a dela, que aí depois eu vou fazer. Tem outras perguntas que a professora Olívia fez, enfim. Mas que esse movimento ele não precisa primeiro ser institucional. A academia, se partir, por exemplo, da academia como proposta e que a comunidade é envolvida, mas ele não precisa ir na prefeitura, por exemplo, para pedir. O processo já começa. Se a academia propõe e a comunidade é envolvida, não precisa de ir lá na prefeitura e dizer: olha, a gente está fazendo um estudo, enfim, como você disse, não precisa de um momento de uma legitimidade também por parte da prefeitura, do poder público, né? Isso vem depois, né? Quando for apresentar um trabalho, um estudo técnico, com a comunidade envolvida, enfim, mais ou menos isso, né? Prefeituras, de maneira geral, elas criam mais dificuldades do que facilidades aí nessa relação, né? Até porque elas, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, você está revelando coisas que elas não gostariam de revelar. Então, por exemplo, hoje a gente está colocando vídeo aí no YouTube e tal, falando de bairros que são invisíveis, né? Então, você vê hoje propaganda na TV de algo completamente diferente do que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com
um projeto de extensão, então institucionalizamos o projeto de extensão, especificamente a gente forma o grupo e faz o contato com as lideranças de bairro. Então, as lideranças de bairros, a gente vai procurando as lideranças, tal, vai conversando, tal, e faz as primeiras reuniões com as lideranças, inclusive. Quando a gente vai fazer a nossa reunião da agenda, que é o levantamento de demandas, isso já tem uma contribuição das lideranças do bairro. A gente tem feito assim, aqui Palmas é quadra, né? Então a gente pega um setor e aí a gente trabalha com o entorno. Então às vezes é 3, 4 quadras representando um setor, né? O plano de bairros em si, depois você pode trabalhar com um único bairro, como tem feito outros colegas aí em outras cidades, que eles vão fortalecer, aí até faz mais de uma reunião, até vai fazendo as reuniões. O que a gente está fazendo aqui é uma experimentação para verificar depois qual a ideia. A partir daquele grupo que der um maior envolvimento, a gente vai fortalecendo esse trabalho. Então, a gente está fazendo inicialmente uma experimentação para verificar qual é a receptividade. Tem tido boa receptividade, mas a gente sabe que talvez se houvesse uma segunda, uma terceira reunião, poderia ter esvaziamento. Então, o que a gente faz? A gente espera agora, faz o documento, entrega para a prefeitura e depois dá continuidade. Então, a gente não paralisa. Esse que é o problema. Para nós, profissional, né, da academia, é complexo porque você tem que estar sempre ali, né? Então, você termina o ano, agora vamos dar continuidade para o projeto, tal, vamos continuar com esse bairro, a gente vai lá, continua com o bairro e tal, e aí levanta outras demandas, outros problemas, para aí dar continuidade. Mas, assim, o que a gente tem visto é boa receptividade, porque as pessoas estão precisando falar dos seus problemas e elas não estão sendo escutadas, entendeu? Então, ninguém escuta. Hoje a periferia ela está completamente abandonada. E não é Palmas, não é Araguaína, não é a maioria das cidades brasileiras abandonou por completo as periferias, entendeu? Então, assim, isso tem um reflexo muito importante que as pessoas precisam falar, né? E as pessoas eles conhecem a situação do bairro. Então, uma senhora lá, eu não quero a praça onde a prefeitura tem que colocar, ninguém quer a praça onde a prefeitura coloca. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essa situação, a população quer se manifestar, não está encontrando o respaldo para fazer isso, né? E aí nós não somos psicólogos para ir ouvir, a gente vai lá para lutar junto com eles, a gente vai para brigar junto com eles, entendeu? Então, assim, e aí tem essa troca, tá? Eu acho que essa troca que é legal, que eu acho que aí fortalece ambos que estão na mesma discussão. Ótimo, ótimo, ótimo. O Felipe, que também participa do NEUC, nosso professor, ele também está fazendo a seguinte questão: se possível, né, pedir ao professor para falar um pouco sobre o Estatuto das Cidades após 20 anos de sua aprovação. Ele está perguntando se foi um avanço, as políticas urbanas, se fortaleceu o debate sobre direito à cidade. Então, Estatuto da Cidade, né? Eu publiquei um artigo agora, deve fazer uns 6 meses aproximadamente, que eu falo sobre a inaplicabilidade do Estatuto da Cidade na Amazônia Legal. Teria que ser feita uma modificação. Ele é um documento que ele foi feito para a região sul-sudeste, alguma coisa, né, alguma coisa do Nordeste ainda pega, tal assim. Então o que você enxerga, né? Primeiro, ele não consegue atingir todos os municípios, né? Ele tem lá 20 mil habitantes, tem algumas condições específicas que vai para municípios menores. Mas assim, por exemplo, e aí a gente vai começar as reuniões populares, né? A gente pergunta assim: quem conhece o Estatuto da Cidade aqui? Uns 2, 3 levantam a mão. Nós temos uma necessidade preemente de criar um documento que substitua parte do Estatuto para que ele seja aplicado em outras localidades do país. Avançou do que nós tínhamos antes? Eu não tenho dúvida, tá? Mas eu acho que a gente precisaria aprimorar, e aí a partir do Estatuto, né, até porque a gente já tem um ferramental pronto, né, fazer algumas adequações. Para a Amazônia, para a gente, no Tocantins nem tanto, mas você subiu um pouquinho para cima, passou do Pará para cima, você não encontra a forma de aplicar o Estatuto. Você vai ter uma série de situações que realmente ele se torna inaplicável.
O Marcos teve uma seguinte questão: é possível perceber no plano diretor de Palmas uma certa hostilidade ao pobre no seu planejamento, ao passo que os grandes empreendimentos possuem um padrão e uma arquitetura hostil? A pergunta dele. Bom, primeiro Palmas tem todo o histórico, né, da sua ocupação, que ela, né, quem construiu Palmas ficou fora dela, tá, né, e continua até hoje com grande dificuldade. Agora, a arquitetura hostil é bem interessante, né, nós conversamos aqui com o padre Júlio Lancelotti, no Cidades de Fato, ele fez um programa aqui com a gente, e ele que é o precursor aí da discussão. Ele quebrou as pedras lá debaixo do viaduto lá em São Paulo, enfim, ele tem todo o histórico. Então, eu conversei com duas pessoas sobre isso, o Júlio Lancelotti e o José Geraldo, que foi reitor da UNB e tal, ele teve agora na CPI lá do MST e tal, enfim, ele tem... E aí, o que a gente conversa sobre isso, né? A resistência, as cidades, ela tem o caráter higienista, ele já vem, né, desde a urbanização brasileira, tá? Então, quem foi o responsável pela urbanização no Brasil, né? Foram os engenheiros sanitaristas, né? Então, os engenheiros sanitaristas é que planejaram São Paulo, planejaram Rio de Janeiro, tudo dentro de uma visão higienista. Então, veja bem, e aí, o que acontece agora? A pandemia, ela terminou gerando um problema seríssimo, né? A gente tem mais pessoas, tem mais moradores de rua e tal, e aí vem a arquitetura hostil fortalecendo isso, né? E Palmas tem um caráter, né? Dentro dessa perspectiva, Palmas também contribui, né, para a arquitetura hostil. Embora agora há uma legislação, né, que está aí, está sendo discutida, mas já tá em funcionamento, que impossibilita aí algumas coisas nesse sentido. O professor Felipe está pedindo que você comente a experiência dele com podcast como ferramenta de divulgação científica. Faça um testemunho de divulgador científico a partir do podcast. Então, o podcast, na verdade, ele se tornou um projeto de extensão, né? Cidades de Fato. Hoje eu tenho uma equipezinha pequena, mas eu tenho uma equipezinha que a gente trabalha discutindo cidades. Fizemos agora, há um mês e meio atrás, mais ou menos, um episódio comemorativo do 100º programa. Estamos aí hoje com mais de 100 programas trabalhando e tal, e daí aí a gente tem várias referências bibliográficas aqui, né? Raquel Ronick, Mina Maricato, Luiz Mendes de Portugal, enfim, nós temos um site, né? www.cidadesdefato.com.br. Lá estão todos os programas. Passamos agora, era só um programa de rádio, né? E depois a gente transformou num podcast para dar uma amplitude maior, e agora é videocast. Então todas as nossas entrevistas são gravadas em vídeo. Então vocês vão encontrar no site a entrevista, a gente coloca no Spotify, então está lá depositado no Spotify, e então vai para o Spotify o áudio todas as segundas 21 horas, e no YouTube, né, no site, você vai encontrar também o vídeo, né? Então esse programa já está no seu 4º ano, com trabalho aí, né, servindo já de bibliografia. Então eu já vi, né, várias bibliografias, e está sendo retransmitido pelo Reduz, né? O Reduz é uma rede nacional que trata de desenvolvimento urbano e que está ligado ao Ministério da Cidade. Então, hoje, quem retransmite o nosso programa é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o Reduz, o BR Cidades. Então, a gente tem algumas retransmissões agora do nosso trabalho aí a nível nacional. Então, a gente tem então, todas as segundas-feiras a gente tem um tema, diversificado, mas tratamos de cidade, né? Fica aí para quem tiver o interesse, uma oportunidade, né, o programa é 45 minutos e fica lá depositado para quem quiser
conhecer um pouco do trabalho, enfim, né? Muito, muito legal. Quero agradecer muito a sua presença, né? E o caminho está aberto. Enfim, novamente eu agradeço a sua presença, foi muito bom, né? Quem sabe a gente começa a ter algumas parcerias, né? A gente, quem sabe, começar isso também no trabalho aqui, né? E é isso, né? Se o senhor quiser falar alguma coisa, sou. Não, eu agradeço muito o convite, eu acho importante essa troca de experiência, me coloco integralmente à disposição, já fiz muitos trabalhos aí em Araguaína, tenho publicações em Araguaína, a gente fez um livro aqui em Tocantins, então tem publicação, a gente trabalhou regularização fundiária aí quase 3 anos, tal, então eu fiz muitos trabalhos aí, depois que a gente terminou não dando continuidade e tal, e agora essa separação, mas de qualquer maneira eu estou integralmente à disposição, vamos conversando, eu acho importante, estamos dentro do mesmo estado, então é possível sim a gente fazer trabalho conjunto e, né, ir fortalecendo aí não só a academia, mas também dialogando aí com a comunidade em geral. Pessoal, então boa noite a todos e até a próxima vez. Boa noite, professor, também. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.